muito bem-vindo, Maria Henriques. Vamos interagir, vamos fazer um papo gostoso aqui, informativo, para as pessoas ficarem ainda mais felizes, saudáveis. Primeiramente, quero agradecer a todos, né, por estar aqui. Boa noite. Para quem não me conhece, sou Maria Clara Henriques, influenciadora no segmento da beleza e bem-estar e fundadora da La Merri Cosméticos. E hoje vamos estar com a Vanessinha e o Paulo, ó, pode pedalar, tá? Tô brincando. Que é meu médico também, paciente, meu Deus, tô 3 anos pra ter um corpo, não tô brincando, gente, tem que ter muita disciplina. Mas todo mundo conhece ele como médico, mas hoje a gente também não quer só falar sobre isso, a gente quer saber quem é esse Paulo por trás desse jaleco extra GG Mega Power, que tem. A gente quer saber o Paulo, vida pública, empresário, pai de família, marido, e ainda como você consegue conciliar essa vida agitada e ainda ter a performance, disciplina e ter esse corpo. A gente quer saber. Que loucura é essa? Tem segredo? Eu acho que é difícil segredo, né? Segredo talvez seja aquilo que não esteja aparente, mas não é segredo, né? Acho que é o que todo mundo faz, é esforço. E eu acho que tem relação àquilo que é a vontade, né? E a vontade vem daquilo que é o propósito, né? E quando eu resolvi estudar medicina, eu resolvi que aquilo ia ser minha vida e aquilo ia ser a minha rotina, meu dia, minha noite, né? E, portanto, aquilo que ninguém vê é o trabalho por trás da câmera, por trás do celular, né? Claro, a convivência com a minha família também, que dá motivo para tudo e alimenta a energia para esse propósito, mas é só propósito, Vanessa, não tem nada de especial, imagina. Bacana, né? Porque eu vejo assim, a gente que tem multifunções, né? A gente, para trabalhar uma vida mais saudável, a gente precisa ter rotina, a gente precisa lapidar o nosso estilo de vida. E o que eu percebo em você é o que você pratica no seu consultório, o que você fala nas suas lives, nas suas redes sociais, é o seu dia a dia. Você, de fato, pratica aquilo que você orienta o seu paciente. Né? Então, tem total congruência. Porque aí vem, assim, porque eu quero trazer para vocês, sabe, Maria, a figura do médico humanizada. Porque eles acham assim, é médico, tem total acesso a tudo, a informação, uma equipe multidisciplinar, e ele consegue. Para mim fica distante, eu quero que as pessoas entendam que é possível para elas também, né? É possível, mas aí qual é o caminho, Paulo? Qual o primeiro passo? Eu acho que é justamente enxergar aquilo que está por trás. Quando você fala, tem acesso à informação, na verdade, não é o acesso à informação, Vanessa, na verdade é a responsabilidade de fazer uma curadoria sobre a informação que se busca. Eu não posso falar aquilo que aparece na minha frente. Eu, para qualquer coisa que eu for falar, eu tenho que primeiro ver o que é o pró, ver o que é o contra, ou ver o que é o lado A, B, ver o que é o lado A, para depois falar, olha, existem duas coisas. Né? Não é o fato de você ter uma equipe multidisciplinar, é saber que a equipe multidisciplinar depende de você. Então, eu tenho uma relação de responsabilidade com a minha equipe. Sim. Né? E as pessoas, elas acham que existe uma necessidade de comando na equipe. Não é isso. Na realidade, a equipe multidisciplinar é uma necessidade de você entender que existe uma relação de obrigação. Eu tenho uma obrigação com o meu time. Né? Então, eu tenho nutricionistas, psicólogos, profissionais de educação física, fisioterapeutas, pessoas que eu tenho uma obrigação com eles de oferecer ao paciente já numa condição onde eles vão exercer o melhor que é a atividade deles. Sim. E para isso eu tenho que saber do meu trabalho e tenho que saber do deles. Né? Então, entenda, existe na verdade algo que as pessoas não demonstram, porque aquelas pessoas, eu não estou falando de mim, estou falando das pessoas que eu admiro, né? Elas exercem a liderança com uma elegância, que é sempre esconder o que é o lado difícil. Não mostrar, e assim, até porque isso não é interessante, né? A pessoa que ela tem um perfil de liderança, tem grandes conquistas na vida, ela não quer que você veja ou acredite que o sucesso traz sofrimento. E a pessoa, ela quer que isso assim seja, por quê? Porque a ausência de sucesso também traz sofrimento.
Sim. A vida a gente escolhe o sofrimento que a gente quer. Exatamente. Se você não quer fazer exercício, você vai ter o sofrimento de uma pessoa que é sedentária. Você vai ficar Vai pagar o doente preço, com né? mais frequência, você vai ter menos resistência para fazer as coisas no seu dia a dia, você de repente não vai ter disposição ou vitalidade para fazer algumas coisas que são coisas normais, né? Agora, se você se resolver fazer exercício, você vai ter essas benesses, contudo, você terá o sofrimento que não é um sofrimento, é uma escolha, né? Mas não é confortável, de viver uma situação de desconforto daquilo que é necessário fazer para você atingir os seus objetivos. Então, eu acho que é a forma que as pessoas entendem isso, né? E que, de fato, esconder ou não mostrar, né? Existe um propósito. Não é que as pessoas que nós admiramos, elas queiram ser melhores que as outras, não é isso. É que elas querem que o foco seja, entenda que a vida é desconfortável em qualquer escolha que você fará. Se você não quer desconforto, você tem que interromper a vida. Por isso que muitas pessoas, elas tiram a própria vida, porque elas não aguentam o desconforto dela por situações de doença ou por situações diversas, né, que para elas justificam uma ação assim. Agora, dentro dos desconfortos que tem a vida, tem aqueles que valem a pena ser vividos e aqueles que não vão te trazer nada. Quer ver um desconforto que não vale a pena? Você ficar reclamando na internet, você ficar xingando, fazendo hate na internet, aquilo não muda a vida da pessoa que você detesta. Pelo contrário, ela olha, a pessoa que tem esse comportamento, ela fica prestando atenção na vida do outro, enquanto fica, em vez de prestar atenção na dela. Hoje em dia, tá terrível. E agora falando um pouco de estilo de vida, né? Eu fiquei muito apaixonada pela história da Maria, quando a gente começou a conversar nas mentorias, e a Maria foi dizer o motivo pelo qual levou ela a procurar o seu atendimento, né? E muita gente são acometidas disso, sofrem desse desconforto emocional, né? Foi por uma questão emocional. A doença do século. A doença do século. E aí me conta a sua história, Maria. Como você chegou até o Paulo, como você chegou lá e como você se sente hoje, fazendo um acompanhamento para um estilo de vida mais saudável. Gente, obrigada, a sua equipe, vocês são assim, desculpa, foda, não sei se pode falar isso. Nunca vi isso na minha vida, gente. Mas enfim, eu não conheci o Paulo, não sabia quem ele era. Foi meu personal, o Patrick, te amo. Treine que indicou ele. Eu tava passando, como ele é muito amigo, eu sempre falava um pouco sobre minha vida íntima, né? Eu tinha crise do pânico, crise de ansiedade, compulsão alimentar também. Hoje estou 100%, até me emociono porque era só quem sabe viver com isso no seu dia a dia, assim, eu não sei explicar, só senti que era pesado, pesadíssimo. Aí meu personal falou, cara, tem um cara muito foda, ele falou assim, lá em São Paulo, que ele trata meu paciente que tinha crise do pânico, também não performava fisicamente, alimentação, vai lá. Aí foi assim que eu conheci o Paulo, comecei com a equipe dele, fui no Bruno, Heraldo também. Até hoje eu faço acompanhamento com a Débora, que é minha psicóloga. E foi isso, foi maravilhoso. Até hoje eu não paro. É uma coisa constante, tem que fazer todo mudança dia. De estilo de vida, tomar consciência que essas atitudes levadas para o dia a dia, com uma equipe que dá suporte, muda de fato, né? E é muito sobre isso, Paulo. As pessoas que... Dr. Paulo, né? Não, Paulo, por favor. As pessoas que te procuram, é esse ajuste emocional e físico? Eu acho que é uma questão de organização, Vanessa. As pessoas que me procuram por problemas diversos e eu não entro na seara daquilo que é o emocional, daquilo que é a vida íntima delas, eu não vou tocar nessas feridas. Eu vou circundar, porque eu quero que ela entenda que eu não estou fazendo algo porque dói em algum lugar. Eu quero que ela entenda que a gente faz porque a gente precisa. Isso por uma relação muito objetiva, né? Quando uma pessoa ela precisa causar uma mudança na sua vida, se você lastrear com uma coisa ruim, né? Eu preciso mudar porque eu não me sinto bem, porque eu estou fora do meu peso, porque eu não gosto desse corpo, porque eu não gosto dessa silhueta. A vida inteira dela, ela vai lembrar do corpo, da silhueta, do desagrado. Sim. E quando você busca ter sucesso em alguma coisa, a pior forma que você tem é usar o medo ou a tristeza como forma de você alavancar aquilo que é a necessidade daquilo que você precisa fazer. A melhor forma é você alavancar esse problema naquilo que é
a tua melhor hipótese, né, no seu objetivo. Então, o que nós fazemos? De uma forma muito humilde, né, com muita humildade, com muito esforço. Primeiro, a gente se coloca do lado do nosso paciente. Sim. Todos os meus pacientes têm meu telefone, todos os meus pacientes me chamam. Né? Ele precisa falar, você é o médico dele, ele precisa falar com você. Estou me sentindo mal, você vai fazer o quê? Sei lá, liga para o encanador? Não, vamos ligar para o médico. Né? É assim que funciona. Os médicos fizeram isso. Que é Eu tive muito médico, não né? era acessível. Humanizar a Aí medicina, ele falou, não, vai né? pro Pronto-socorro. Falei, ué, louco, vem socorrer aqui, doidão. Ué, que é isso? Então, é isso que eu fiquei impressionada. Você vai me dar o seu WhatsApp mesmo, doutor, quando você chegou no consultório, né? E é isso. E por isso que o resultado vem também, né? Porque é um trabalho de parceria também. Porque a organização, na verdade, ela vem quando a gente admite que é a nossa posição. Qual é a posição do médico, Vanessa? É servir. Servir. Isso a não me... ajuda, né? Essa atuação profissional. E assim, eu entendo, né, que existe nesse imaginário, assim como você falou, que o médico é inatingível, que médico é aquilo. Não, o médico não pode. Das pessoas, Se você... né? De algumas pessoas. Compreendo, mas é isso que eu quero mostrar, que eu quero falar um pouquinho para as pessoas, né? Porque se você não consegue tratar ninguém à distância. Sim. Né? Você não trata, você pode dar remédio à distância, você pode fazer um procedimento, mas você não trata. Tratar é quando você se coloca ao lado da pessoa e fala, bom, vamos compartilhar confiança e a partir disso, deixe-me avaliar o seu problema. Sim. E eu trabalho naquilo que me compete, né? Eu preciso que a pessoa, para que ela faça uma dieta, que ela faça um exercício, ela primeiro organize a vida dela. Né? E por isso que é uma equipe multidisciplinar, porque quem organiza a nossa vida é o nosso preparo mental. E o nosso preparo mental é um psicólogo que vai ajustar. Exatamente. O resto vem na sequência. Então, é bacana assim, compartilhar os depoimentos, né, pra gente sentir que é super possível, né, ter essa mudança de estilo de vida e falar com propriedade. Eu também passei por isso, sabe, Paulo? Eu tenho 3 filhos, uma de 16, um de 11 e a Liz de 2 anos. Quando eu desmamei o Bernardo, que hoje tem 11 anos, eu tava naquele efeito sanfona, tomando remedinho pra dormir, remédio pra acordar. Sempre trabalhou muito, hein, Vanessa? Trabalhei bastante, você viu? Pô, deixou pra ter filho mais tarde, né? Deixei, mas aí foi um presente do universo pra mim, sabe? Acredito. É, uma benção, a Liz, é muita luz, assim como o Bernardo e a Bruna. Filha, te amo. Ela pediu um beijo, Paulo. Que a que ela Bruna chama? é uma gracinha. A Bruna treina todos os dias. Bruna, ela é muito disciplinada. beijo pra você, querida. Ela é maravilhosa, né? E ela acompanha você. O que ela falou do Paulo? Não, falou, não, nossa, adoro o Paulo. Adoro o Paulo, Deus. super Não, ela falou que era super... Ai, eu esqueci. super competente. Não, ela falou uma palavra bonita. Eu falei, Bonita, gente, né? quantos anos ela tem? Eu não tenho esse vocabulário. Eu fiquei impressionada. Eu fiquei impressionada também. Ela me mandou o áudio. Eu falei, graças a Deus minhas sementinhas foram bem plantadas. É sensacional. E aí, dentro do processo, assim, de desmamar o Bernardo, nesse efeito sanfona, remédio pra dormir, remédio pra acordar, vida agitada, programa de TV e tentando conciliar tudo, eu falei, não, eu preciso realmente olhar pra mim, me cuidar e mudar o meu estilo de vida, né? A forma que eu estou me comunicando comigo e com o mundo. E aí Deus é tão maravilhoso que me presenteou com uma pessoa que me apresentou para um médico que tinha uma equipe multidisciplinar. Gente, é incrível quando você reprograma o seu corpo e a sua mente. E aí sim, passa pelo psicólogo. Eu reaprendi a respirar, porque para você treinar também a respiração é muito importante, né, Paulo? Pode falar. Por isso que você tem tanto fôlego, né? Vai falando, vai pedalando ao longo da live. Então, reaprendi a respirar, reaprendi a mastigar. Tive acompanhamento com a nutricionista semanal. Primeiro fui fazer fortalecimento de core com a fisioterapeuta para saber onde é a força, que não é no braço e na perna, para ver o meu centro da força, para aí sim ir para academia com o personal treinar. Em 3 meses eu estava com o corpo lindo, definido e falei, uau, e fiz modulação hormonal, né? Quando a gente engravida, muitas vezes tem os déficits de hormônios, né? Por isso eu quero falar de hormônio também. E aí 3 meses de vida nova e graças a Deus até hoje consegui. Na gestação da Liz eu engordei 3 quilos, 4 quilos. Excelente. Eu tinha barriguinha e a Liz nasceu linda, super saudável. Vale a pena, né, Paulo, praticar estilo de vida saudável. Vale a pena a gente entender que é uma educação, né, pra vida. Não é fazer dieta, né? Pode ser leve, Paulo? Na verdade, é você ter controle sobre sua vida, né? Então, quando a gente observa, por exemplo,
A Maria Clara, que é o nome da minha filha, né, que eu gosto muito do nome dela. Que lindo! E aí a gente acaba criando uma relação, né, de afetividade por causa disso, é um nome familiar, né? Sim. A Maria Clara, ela tem uma clareza de pensamento muito grande, ela tem pragmatismo. Qual o problema que normalmente esse padrão de pessoa enfrenta, né? Porque a priori você fala, nossa, isso é o padrão de sucesso, né? O problema é que do mesmo jeito que ela tem pragmatismo e tem visão daquilo que acontece, ela sente necessidade de se encaixar no padrão de uma sociedade que não é como o dela. Então ela tenta se diminuir para encaixar aquilo, e aí a gente fica doente. E aí a Maria Clara, ela estava doente por quê? Porque ela vivia num padrão de organização que não pertencia àquilo que é a capacidade dela de enxergar a realidade ao redor dela. Isso é questão da Débora fazer, né? E o que eu fazia? O que eu sentava e conversava com ela era, olha, a gente precisa fazer uma dieta assim, você precisa ter o seu dia assim, a sua noite assim, por causa disso, por causa daquilo. Porque muitas vezes aquilo que é o recurso que o médico tem para tratar o seu paciente, na verdade, é entregar o que é o que precisa ser feito, mas a justificativa que pese para ele, de acordo com os valores dele, né? Então, o que é o desafio inicial? Não é só conhecer o seu paciente, é saber que valores que para ele pesam, né? E identificado isso, eu conversei na língua que a Maria Clara ela precisava entender, né? Bacana, que as coisas pudessem acontecer. E que... Aqui, eu toda disciplinada. A gente pois ela acordou hoje aqui no hotel com roupa de academia, com whey, deu whey. Malhar só, eu ia malhar só mas que tava incorporada. Incorporei. Mas e o prato também, super equilibrado. Você lembra como eu comia? Eu comia, nossa senhora, Ela vinha pagar, não, é segredo. Vamos deixar isso logo. Agora eu vou fazer polêmica um pouco, né? Só pra brincar. Paulo, as pessoas perguntam se você toma anabolizante, como é que é essa história dos hormônios? Eu perguntei, eu tô querendo... Você perguntou? Perguntou? Não perguntei não, mentira. Me conta essa história do anabolizante, vamos falar. As pessoas fazem muito essa pergunta, né? Porque a tendência das pessoas é querer achar uma explicação simples pela forma que você se apresenta, né? E é uma pergunta, Vanessa, que eu evito responder porque o que acontece? Se eu falo que eu tomo, a pessoa não vai jamais acreditar o que eu tomaria. Se eu falo que eu não tomo, a pessoa jamais vai acreditar que eu não tomaria. Então, assim, normalmente a pessoa que te pergunta isso, ela quer o viés da confirmação. Sim. Sexta-feira eu estava no podcast dos meus amigos, né, do Renato Cariani, do Júlio Balestrin, e aí existe uma atleta russa que ela tem chamado muita atenção porque ela tem um físico muito musculoso, mas ela tem um rosto muito feminino. E aí o Júlio falou, porque você acha que ela toma? Eu falei, Júlio, eu como médico, eu não suponho. Porque isso não me interessa, eu não julgo o paciente. E não é da minha alçada falar isso. Eu vou te dizer que ela não tem traços de masculinização. Se ela toma, se ela não toma. Eu prefiro deixar esse tipo de comentário para as pessoas que querem explicar o próprio fracasso, apontando saídas que eles acham mágicas para atingir objetivos que eles desistiram. Sim. E, assim, ato contínuo que eu falei isso, eu vi uma profissional, né, fazer um post na rede social dela, no Instagram, e falando que a menina, ela usa baixas taxas de esteroide, né, e eu acho uma série de defeitos aí. Primeiro, né, supor que a menina usa uma baixa taxa de esteroide e não tem nenhum tipo de sinal de virilização. Porque isso não é uma suposição verdadeira. Você tem gente que usa, né, faz experiência com esteroide, usa pouco esteroide e tem muita virilização. E você tem gente que usa grandes quantidades e não tem virilização nenhuma. Então, a grande dificuldade do esteroide é justamente a falta do que é uma resposta homogênea para todas as pessoas. Segunda coisa, é uma profissional falando. Quer dizer que, então, não ir na academia não faz diferença. Ela está pegando tudo que é a disciplina dessa menina, tudo que ela mostra dos treinos, a capacidade física dela, tudo que ela faz. E aí, o que faz diferença é se ela toma esteroide ou não. Então, eu achei de um mau gosto terrível, principalmente porque era uma profissional da área da saúde falando, né? Eu vejo os comentários embaixo e me enojam porque, assim, se você tem a curiosidade nefasta de ver quem está fazendo comentário ruim, né, é uma pessoa que nitidamente ela não tem vantagem nem sucesso nenhum físico, né, e que nitidamente ela está colocando ali para fora não algo que é da menina, mas algo que é dela. Sim. E mostrando o que é a insatisfação dela de não obter isso. E no meu caso, né,
o que eu falo? Eu falo, antes de você me perguntar se eu uso esteroide ou não, pergunta o que eu faço, pergunta quantas horas eu durmo, pergunta quanto tempo eu treino, pergunta quanto de exercício eu faço. O preço que você Me paga, pergunta né? quanto eu treinei hoje, me pergunta quanto tempo fiquei fazendo de cardio hoje de manhã, me pergunta que hora que eu acordei, me pergunta o quanto eu estudei, me pergunta o que norteia minhas decisões, se é o que eu quero ou se é o que eu preciso. Porque o que eu vejo é, as pessoas, elas deixaram de perguntar como eu faço para eu conseguir, para afirmar, você só conseguiu porque você fez isso. É, pra julgar mesmo, né? Então, Sem se colocar no lugar do outro, né? Hoje em dia tá faltando muita empatia, né? As pessoas precisam se colocar mais no lugar do outro. Mas aproveitando essa informação, vamos falar de um assunto bacana, então, passar informação. Falar o que é modulação hormonal. modulação hormonal é uma coisa que não existe. Né? Não existe modulação hormonal. Você não muda o que é o físico de uma pessoa por mudar os níveis de hormônio que ela apresenta. Né? Você não muda isso agudamente, você não muda isso de uma forma que você controle, mas você, de uma forma crônica, você cria alterações no organismo que vão para o lado daquilo que você está fazendo. Se você pega uma mulher, você dá hormônio masculino por um tempo determinado, ela vai passar por um processo de masculinização. Simples assim. Se você pega um homem e você coloca uma quantidade maior de testosterona do que aquilo que ele deveria ter em condições normais de saúde, né? E a gente tem que voltar nesse tema porque isso é muito importante. Sim. Né? Se você aumenta a quantidade de testosterona, você causa os problemas que ele está querendo evitar. Você piora a libido, você piora a disposição, você piora a saúde, você cria problemas para ele, você muda a função do sistema circulatório. Né? Agora, o que existe, quando eu coloquei esses parênteses para você, em condições normais, né, de fisiologia. Mas esse seria Muita gente... né? Não corrigir o déficit. Existe corrigir o déficit? Existe corrigir o déficit, mas isso não chama modulação hormonal, isso chama-se tratamento. Né? O que acontece é que as pessoas elas colocaram num saco o seguinte, se eu falar de um jeito bonito uma coisa errada, ela vira certa. Que é a confusão do que as pessoas têm hoje de estética com ética, ou dessa ética que é uma ética torta, é uma ética tóxica. Né? Então, vamos falar uma coisa errada de um jeito bonito para ela ser aceita. Como se diz, por exemplo, o que aconteceu comigo, que eu estava... Logo que eu ganhei o Bernardo, eu me senti fadigada, eu não conseguia emagrecer, não dormia bem, não acordava, e mesmo praticando atividade, alimentação saudável, eu não saía do lugar. Aí eu resolvi ir na minha ginecologista e falar que tal um check-up hormonal. Quantos meses de puerpério que você tinha? Eu tinha, o Bernardo estava com 8 meses. Então você já tinha parado de amamentar? Já tinha parado de amamentar, já foi depois do desmame. E aí deu um déficit, ela falou, nossa, Vanessa, você tá com... um hormônio, testosterona baixa, né, de mulher na menopausa, a gente precisa corrigir. Mas esse nome de corrigir ficou conhecido como modulação hormonal, que é isso que você quer explicar, que muitas pessoas distorceram para poder fazer uso de... Na verdade, modulação esteroides. hormonal é um nome que já surgiu distorcido. Ele surgiu distorcido para ele encobrir o uso estético de esteroide. É isso daí. É uma prática... Agora... Entendeu? O lance... Então, na verdade, não existe modulação hormonal. A modulação hormonal, se você falar sobre isso, né, a gente tem que falar, por exemplo, como é que você modifica a função da tireoide de acordo com a alimentação que você faz. Isso é uma modulação hormonal. Através de medidas alimentares, você modula a sua secreção hormonal. Agora, quando você dá um hormônio, você está fazendo prescrição hormonal e não modulação. E o sono? Qual o papel do sono nessa função de manter em equilíbrio os hormônios do corpo? O sono, ele é a maior causa, a carência de sono é uma das maiores causas, por exemplo, do aparecimento de diabetes nas pessoas. Né? Ele tem uma função metabólica fundamental, que é fazer com que tudo funcione de uma forma, não só cada área sozinha de forma adequada, mas que tudo funcione junto. Então, por exemplo... que a gente estava falando da questão do homem, que eu te falei que era muito importante pontuar isso. O que existe hoje das pessoas que fazem tratamentos hormonais, né, ou que prescrevem tratamentos hormonais, é que algumas pessoas, elas atiram no que elas viram e acertam no que elas não viram. Né? Você está numa cidade grande como São Paulo, você tem um horário de trânsito muito arredio, você tem
uma falta de qualidade de vida, uma carência de sono que é generalizada. Essas pessoas elas vão ter problemas metabólicos e a alteração hormonal, ela é uma das coisas que acontecem. Então os homens acabam produzindo menos testosterona e as mulheres acabam produzindo menos todos os hormônios, estradiol, progesterona. Eu estava até conversando com um psiquiatra, né? Ele é professor também universitário. E ele me falou que a privação de sono pode enlouquecer uma pessoa. É muito sério, né? Não sabia disso. E por isso que eu tava louca, eu não tava dormindo mal. Então, a privação de sono, ela destrói células do hipocampo e da área lateral do lobo temporal, que é a nossa área de memória, tá? Só que a nossa memória, ela tem formas de funcionar. A gente tem uma memória indexadora, né? Na realidade, a nossa tomada de decisão, né? A gente parte de uma memória indexadora versus as nossas emoções, que na realidade são nossas tomadas de decisão. Né? Por que você toma decisão? Por que você, na realidade, tem iniciativa? Né? Porque você tem duas coisas funcionando. Primeiro, você criou uma memória que te coloca em situação presente do aprendizado da sua vida. Né? Então, o que eu aprendi que acontece quando um leão fica na minha frente? Né? Eu aprendi que eu tenho que correr, né? Porque senão ele vai me comer. Né? O que eu aprendi quando abre o farol e eu estou no meio da rua? Que eu tenho que correr, porque senão eu vou ser atropelado. Né? Isso são informações, né, que são exageradas para a gente entender o que é nossa memória. Tá? A nossa memória indexadora. Por que eu sei que isso daqui é uma latinha, se eu nunca vi isso daqui na minha frente? Porque eu tenho uma memória que ela cria latas, né, que está dentro de uma outra memória que está bebidas guardadas em recipientes. Que está dentro de uma outra memória, recipientes cilíndricos. Que está dentro de uma outra memória, recipientes gerais. Isso é o que a gente chama de efeito indexador. Tá? E a outra parte da inteligência, né, que vai fazer com que a gente tome decisão, é a parte da iniciativa. E ela está colocada abaixo de que são os nossos 6 sentimentos básicos. Né? Medo, tristeza, raiva, surpresa, repulsa e alegria. Aí você fala, nossa, tem 5 ruins e um bom. Não, são 6 ótimos. Por quê? Porque esses 5 que você rotulou de ruins, na verdade, eles fazem com que você tome as suas atitudes e iniciativas para fugir das coisas que te colocam na situação de encará-los. E a alegria? A alegria, na realidade, é o que você precisa para você entender uma recompensa de você ter tomado decisões que faz você fugir desses 5. E o que a gente chama isso? A gente chama isso de impulsos de vida. Mas está muito psiquiatria até aqui. Minha especialidade é outra, ortopedia, medicina esportiva. Por que isso é importante para a gente? Porque quando a gente trabalha no nosso dia a dia, por exemplo, sono, uma das coisas mais importantes que o sono estraga é a função da nossa memória. E outra, quem nunca ficou, não precisa ficar uma noite sem dormir, hein, Vanessa? Né? Mas quem nunca ficou uma noite sem dormir e que no outro dia não conseguiu tomar decisão nenhuma, ou então, pelo contrário, tomou decisões ruins das coisas que tinha que fazer. Gente, não, a experiência minha de hoje, eu fiquei hipnotizado pela live sua, do Paulo Vieira. Do Thiago Brunet e do Rogério. Espiritual, emocional e física. Eles são pessoas sensacionais, né? Eu ficava arrepiada, assim, sabe? Falei sobre isso, esse tipo de informação que as pessoas precisam ter, mudar esse mindset, a performar dessa forma. Reprogramar a vida. E aí eu não consegui dormir, porque eu fiquei hipnotizada, eu amei, fiquei até 3 horas da manhã assistindo, né? Aí quando foi hoje, eu consegui misturar o nome da Maria com o nome da Alice. Eu chamei Maria Alice. Nossa, que loucura. Que loucura! Pô, então, porque eu deixei de dormir durante aquele período, então eu não tive o sono REM, porque eu fiquei esperando uma pessoa chegar também no meu quarto, a minha acompanhante de quarto, ela não chegava. Aí eu fiquei preocupada com quem ia chegar e conectada com a live que eu amei, sabe? Mas eu não desperdicei, eu achei que foi válido, inclusive, porque muito aprendizado. Eu fiz método CIS com o Paulo Vieira, é incrível mesmo. E eu falo muito isso, né? A gente trabalhar a nossa inteligência emocional, como é bacana a gente se permitir esse momento aqui de troca, de conhecimento, e muda mesmo a nossa forma, a nossa postura diante da vida. Vamos falar uma coisa que você poderia ter feito, por exemplo, melhorar o seu dia de hoje? A primeira coisa que eu ia te falar, um exercício cardio de manhã de alta intensidade. Podia ser uma bike dessa aqui assim, fazer um HIIT, fazer 8 minutinhos, 1 minuto forte, 1 minuto fraquinho, ou então 30 segundos fraco. Mesmo ela não... É porque a atividade física, ela vai liberar... Na verdade, atividade física... Quando eu dormir mal, eu faço isso? Isso é uma forma de você ajudar a se organizar. Por quê? Porque o exercício ele é um estresse, Maria Clara.
Então, quando você tem um estresse muito forte sobre o seu corpo, é quase como se você estivesse fazendo o carro pegar no tranco. Ele é obrigado a funcionar. E você liga o que são seus sistemas de alerta. No caso do exercício físico, você vai liberar alguns tipos de neurotransmissores e outros tipos de hormônio. O hormônio que você libera é o cortisol. Ah, cortisol é ruim. Não, cortisol é fundamental. Cortisol é um dos 2 hormônios que, se faltar na sua vida, você morre. Né? Síndrome de Addison, que é a ausência de cortisol, é mortal. Tá? O que o cortisol faz? Ele é neurotrófico, então ele ativa o seu cérebro. Sim. Neurotransmissores, o que você produz? Você produz pelo menos 2 que são fundamentais, que é a noradrenalina e a serotonina. Quando você produz noradrenalina e serotonina, você pega o cortisol, que é neurotrófico, mas dá a sensação de medo, tira a sensação de medo e aproveita do cortisol aquilo que é bom, que é a sensação de acordar, de despertar. Por isso que o exercício desperta. Só que como você tem noradrenalina e como você tem serotonina, você ganha serenidade e sensação de bem-estar. Prazer, né? De bem-estar. Não chega a ser prazer, mas é um bem-estar. Então aquilo te dá um jump start, né? Aquilo te faz pegar no tranco, como a gente diria. Eu senti essa necessidade, o meu corpo falou pra mim, você tem que treinar hoje. Eu botei a roupa de treino, você viu, só que eu esqueci o tênis, gente. Falei, vou treinar descalço. Aí a nossa maravilhosa Paula, né, falou, eu libero a academia aqui do hotel, do Adágio, pra você pedalar descalço. Mas aí foram muitos compromissos, a gente deu treinamento hoje, mas eu fiquei de roupa de treino o dia inteiro, gente. E eu sabia que aquilo ali, inclusive quando eu estou no período menstrual, na TPM, me salva. Minha personal sai da academia, primeiro eu chego odiando ela, eu saio abraçando, beijando, falando, Emily, te amo. Nossa, estou com energia pro dia, estou com outra energia, parece que eu comi uma caixa de chocolate, né? Que a gente sai assim, feliz, endorfinada, muda o nosso estado de espírito, né? Então tem gente que, quando as pessoas entenderem o benefício da atividade física, da alimentação regular, o benefício, a performance é uma consequência, né? Mas as pessoas não entendem se elas não forem levadas a isso, sabe, Vanessa? Por isso que existe a necessidade de muitas pessoas repetirem aquilo que é fato, principalmente profissionais, né? Então, quando um profissional de educação física ele te recomenda fazer exercício, ele te recomenda não porque existe um viés por ele ser profissional de educação física, mas porque ele tem ciência e competência para isso. Quando o nutricionista te fala para como assim, como assado, não é que ele quer que você valorize ele porque isso é profissão dele. Não, é porque ele tem ciência e competência para ensinar isso daí. Só que uma pessoa falando uma coisa que não é confortável, por quê? Porque o que é confortável na nossa vida? Vivermos de conveniências. Isso daqui está aqui do lado, pega isso daqui mesmo. Não estou com vontade de levantar. Fica deitado, não quero trabalhar. Pega um atestado, não quero ver, sei lá, meu namorado, minha namorada. Então não atendo o telefone. Vou ficar quietinho, vou ligar o Netflix. Nem Netflix eu quero ligar. Se eu ligo o Netflix, eu fico selecionando o filme. Aí eu passo 1 hora tentando descobrir o filme que eu quero assistir e não consigo. O que é isso? Isso é a incapacidade de cada um de nós em encarar o desconforto como se fosse parte da vida. É uma necessidade que está aparecendo cada vez mais, onde as facilidades daquilo que a nossa época tenta entregar para nós essa satisfação e a felicidade pasteurizada. Isso deixa a gente doente. Por quê? Porque a vida é você lidar com satisfações e frustrações. E é fazer uma coisa só: exercer o direito à busca da felicidade. Eu adorei, exercer o direito da busca da felicidade. Ele fala umas frases assim que o cara... E felicidade pra você o que é? Você anota, né? A Maria adora anotar tudo, é verdade. Aqui, ó, isso aqui é anotação impressa. Ela anota, ela memoriza. Não, eu sou muito assim, eu tenho que anotar pra... memorizar. Não, memorizar. Minha memória é ruim, então é uma das técnicas que eu aprendi. Eu tenho que... Não, e realmente isso ajuda. A Débora falou, cara, pense depois, anota tudo, e inclusive dorme com lado, acorda, lê. Eu sou assim, eu anoto tudo, por isso que eu ia de folha cheia de coisa. De memória, né? Vamos falar disso. O que seria, quais os coadjuvantes, assim, o que a gente pode lançar mão para, de fato, ter uma memória sadia? Memória é treinamento, né, Vanessa? Treinamento, né? O que existe hoje, né? Existe uma série de coisas que fez a nossa memória trabalhar menos. Então, quantos telefones de pessoas você lembra? Pois é, né? Eu só lembro o meu, gente. Você lembra do seu telefone? Você lembra do seu telefone antigo? Que eu comi ontem. Você lembra do seu telefone antigo? Antigo? Não, tem bastante tempo, não lembro. O que você lembra da tua época de, por exemplo, de adolescência?
que você lembra com força, assim, com vontade? Quando eu saí do Rio de Janeiro, que sou carioca, e fui morar no Espírito Santo, assim. O que marcou para você essa mudança? Pode ser experiência boa e ruim? As duas coisas, sim. As duas coisas. Uma experiência ruim, não existia a palavra bullying, não existia o bullying na época. E eu sofri bullying porque, nossa, metida ela quando ela tá falando, esse sotaque, metida. E aí eu tive rejeição na escola. Aí minha mãe, graças a Deus, muito inteligente, me botou pra terapia, pro psicólogo, eu entendi que era só um momento, era novidade pra eles, o meu jeito de falar de fato era diferente. Que isso era um problema das pessoas, não seu. Não meu, isso aí, eu continuei falando, não sei, porque no jornalismo, né, a gente acaba aprendendo não puxar sotaque, né, e treinar essa fala. Mas foi natural, assim, né, sair do sotaque carioca. Eu acho lindo, inclusive, sabe? A gente tem essa sensação de familiaridade que faz a gente achar bonito, mas o que é interessante? É interessante que a gente também gosta do exótico. Aí eu falo porque eu sou do interior de São Paulo, eu tenho sotaque de interior, de caipira mesmo, como queira. Eu brinco com meu amigo Evandro, né? Nós somos 2 pé vermelho, né? Por que pé vermelho? Porque a terra lá é vermelha e a gente anda, fica o pé vermelho, pronto. E eu acho curioso o jeito que as pessoas falam. Por exemplo, o meu avô era carioca, meu avô paterno, o meu avô materno, ele era alagoano. Olha. E eu vivi e comecei a minha vida, assim, apesar de não tê-los conhecido, mas conheci pessoas do convívio deles, que tinha vários sotaques. E o que escutar sotaque me trazia? Uma sensação de conforto e familiaridade. Sim. Então, por exemplo, eu vou para Lagoas para dar uma aula, eu me sinto extremamente em casa. Sim. E eu gosto, porque aquele sotaque melódico, ele me faz bem, ele me fala no coração. Eu vou para o Rio de Janeiro, eu tenho amigos cariocas, né? Eu tenho grandes amigos cariocas, né? E a mesma coisa, quando eles falam comigo, eu não escuto aqui, eu escuto aqui. Sim. Então, eu acho que o que as pessoas, você fala, precisa de empatia. Não é empatia, as pessoas precisam de conexão. Conexão. A empatia, ela é uma condição para que você tenha conexão. Mas por que as pessoas elas estão tão erradas assim? Vanessa, às vezes elas nem querem te ofender. Às vezes é o jeito delas conectarem. Sim. Sabe? É a mesma coisa da gente pegar a tomada... Não tem uma cultura, um jeito que nasceu, um meio... E faz com que a gente tenha aquela tomada de 3 buraquinhos, que eu detesto aquilo lá, porque eu não sei porque foram mudar essa tomada, né? E a tomada americana, que era 2 pininhos chatinhos, né? E o que a gente vê no mundo? A gente vê pessoas que uma tem os 3 buraquinhos, a outra tem os 2 pininhos. E agora? Como é que encaixa aqui? Então, às vezes não é empatia, às vezes é o jeito das pessoas se comunicarem. E é isso que precisa ajustar. Existem coisas, eu estava falando com a Thaís, né? A gente vindo para cá. A Thaís, né, que você sabe, é minha segurança, né? Filma a Thaís. E ela luta, né, Thaís? Ela luta. A Thaís, ela luta Krav Maga, Jiu-Jitsu, Taekwondo e Kickboxing. Gente, ela é empoderada. Ela é campeã de Karatê Shotokan. Não, eu vi ela, eu senti, eu falei, eita... É braba, braba. Isso, filma a Thaís. Essa é a Thaís. Essa é a Thaís. Ela é campeã de Karatê Shotokan, braba. Braba, braba, braba. E eu estava conversando com a Thaís. Existem certas coisas que a gente precisa ter noção que são tão importantes quanto, por exemplo, saber multiplicar ângulo, saber os afluentes direitos da margem direita do Rio Amazonas, que é você saber se comunicar. Então, é fundamental você ter, por exemplo, noções de jornalismo. Sim. É fundamental você ter noções de direito, não para saber dos seus direitos, mas para você saber dos seus deveres. É fundamental você ter noções de nutrição. Não adianta você multiplicar seno por cosseno e não saber o que você vai pedir na hora do almoço. Vou pedir uma batata frita com 300 kg de ketchup e, sei lá, frango frito em cima e óleo. Não. Eu falo muito isso, né? Se a gente pudesse fazer a nossa grade, né, na hora de botar o filho na escola, de estudar, mas... né, trazer coisas práticas, inteligência emocional. Eu acho que a situação do mundo hoje, principalmente do Brasil, é rever a grade. Né? O que a gente está ensinando? O que é útil hoje? O que é útil? Né? Eu converso muito com meus filhos. Há 40 anos atrás, há 40 anos, há 50 anos, há 60 anos... né? Existiam demandas que eram supridas por aquilo que era aprendido. Aquilo que a gente tem do que é o currículo atual não supre as demandas do que é uma pessoa atualmente. Hoje, qual é uma língua importante para você falar? Já não é nem português, inglês, chinês. É importante você falar, por exemplo, língua de programação. Você está no mundo digital. Então, como é que você vai para a escola, seu filho ele não tem nenhuma noções de programação, por exemplo?
Ele vai operar máquinas, ele vai operar computadores. E as profissões do futuro, né? São outras. Já tá aí. São as mesmas profissões, na verdade. Não existe profissões do futuro, existe o futuro. Né? Exatamente. E não é bem, a minha opinião humilde, né? Não é um remodelamento. Na verdade, é o que é o aumento do conhecimento para elas. Então, imagina o seguinte, endocrinologia, se você fosse ver tratamento de hipercolesterolemia, 20 anos atrás, a época dos inibidores de HMG-CoA redutase, você tinha um tipo de droga. Então, se você tinha, por exemplo, um médico que tinha se formado, que tinha feito residência de endocrinologia, e você ia fazer uma pergunta sobre colesterol, né? O que você ia fazer? Ele conhecia, sei lá, quais são os critérios de uso de simvastatina. É isso que você perguntava. E hoje? Né? Hoje, você tem N drogas. Você tem de inibidor de PCSK9 até outros tipos de inibidores de HMG-CoA redutase, inclusive que você pode usar quando você faz exercício físico, que era uma limitação deles nessa época, né, das estatinas. E a quantidade de informação aumentou demais. Só que não existia um funil que pegou e colocou assim, olha, tá bom, vamos fazer caber aonde está o que é a formação das crianças. Isso existiu, por exemplo, naquilo que é a cobrança que você tem no médico especialista. Você quer que um médico especialista saiba te direcionar nessa seara com os conhecimentos atuais. É isso que você quer. Você quer que ele te entregue o estado da arte do conhecimento médico. Agora, como que você vai fazer para que exista evolução na sociedade, por exemplo, se você ensina ela de um jeito e cobra outra coisa? O que é cobrado, então? Está cobrado conexão. Cadê as pessoas lidando e investindo naquilo que é informação, o que é conexão entre as pessoas, né? O que é, por exemplo, né, as pessoas que fazem terapia porque precisam, as pessoas que fazem terapia para lidar com as pessoas que não fazem terapia, né? E coisas do gênero, né? Hoje aqui no Haddad a gente fez um treinamento, né, de destravar a comunicação, porque eu sou mentora de comunicação e autoridade, né? Maravilhosa. Estou há 24 anos no jornalismo, aí uso um pouco da reprogramação, do PNL, da terapia, né? E a gente trabalha muito isso, né? O olhar, um olhar para o outro, se conectar, ficar aqui 100% presente, aqui e agora, né? Porque as pessoas estão muito preocupadas, o que passou, aí fica angustiado, ou frenético no presente, muito estressado. Ou aí agora, o que vai ser daqui a pouco, né? Eu estava 100% no treinamento, apesar de ter esse compromisso aqui com vocês do talk show, mas eu estava entregue. E aí isso me trazia paz, tranquilidade, porque eu ficava ao longo da vida pensando, gente, o que é felicidade, né? Pesquisando e lia. E eu comecei a perceber que felicidade é isso, né? No meu jeito de pensar, é um estado de espírito. Se eu tô aqui bem, tranquila, batendo esse papo com você, eu tô feliz, né? Eu tô conectada, eu tô aqui agora. E a gente trabalha muito conexão, né? De um olhar no olho do outro, pra se sentir. E eu falei muito da pandemia, né? A pandemia, como é que foi a pandemia pra você, Maria? Ficar trancada em casa, sem se conectar, sem encostar na mão das pessoas. Comigo. Nossa Senhora, eu fiquei louca, cortei o cabelo Chanel. Jura, cortou o cabelo Chanel, Maria? Nossa, eu tinha um cabelo lindo. Falei, corta, passa tesoura. Fiquei louca, eu não fiquei bem. Acho pra todo mundo, né? Ninguém ficou. Ninguém ficou. Quando você estuda literatura sobre isso, você tem um trabalho muito importante que foi feito com os 50 mais frequentes doenças que remanesceram das pessoas que tiveram na Covid. E o que foi mais importante de toda a pandemia? 86% das doenças remanescentes são doenças psíquicas. Ou é uma alteração de memória, ou é uma síndrome do pânico, ou é ansiedade, ou é depressão, ou é transtorno misto. Né? Alguma coisa do ponto de vista psíquico mudou nas pessoas. E eu acho que o comportamento social ele é uma consequência dessa modificação, né? E que é uma coisa que a gente tem que aprender a consertar logo. Sim, eu geralmente faço spa, corpo e mente, né? Interagindo com as pessoas, gravando o programa, eles preenchem a roda da vida, que é até a logomarca do meu programa de TV, onde a gente pontua as várias áreas da vida, né? Eu aprendi com o Paulo, inclusive, né? Maravilhoso. E aí, sabe a nota mais baixa? Sempre 3, saúde social. Nossa. As pessoas querendo socializar. E eu percebo algumas mentoradas minhas falam, Vanessa, quando vai ter um evento? Quando vocês vão juntar aí os mentorados pra gente socializar? E eu começo muito com esse movimento, até nomeei uma no grupo, assim, falei, você vai ser a promoter, vamos organizar eventos, porque as pessoas estão precisando de conexão, de abraço. Hoje eu recebi tanto abraço da Alice no treinamento, eu amei tanto, eu falei, gente, como é bom receber o abraço, como toque, cura, né? Como a gente tem essa necessidade e como sobrevivemos essa pandemia sem poder encostar na pessoa, né? Eu sou divorciada, né?
E os meus filhos passam metade da semana com o pai, metade da semana comigo. E aí na pandemia eu só tinha a Bruna e o Bernardo. E aí, quando eles vinham da casa do pai, eles, mãe, meu pai me falou que primeiro eu tenho que passar álcool na mão, tomar banho antes de te abraçar, porque você também não pode ficar doente e a gente não pode se contaminar. E eu falei, gente, olha que desafio, né? Porque se passa os dias longe do filho, eu sou mãe mesmo, assim, aquela mãe choca, que bota todo mundo embaixo do braço, assim, eu falo, ai, mas eu quero abraçar, beijar, porque eu também quero acalentar, porque as crianças sofreram muito com esse processo, né? O medo da morte. E o tempo todo, e eu não deixava nem assistir TV, né? Porque a mídia também contamina. E eu falava, nossa, dói chegar um filho e não poder me abraçar, porque dentro desse processo todo mundo ficou com muito medo, né? E as relações ficaram muito comprometidas. E eu imagino para o médico, né, ter que estudar tudo isso, esse movimento, né, e as pessoas questionando como eu faço, como eu mudo meu comportamento. Como foi? Como você olha essa O que existiu, assim, para os médicos nada mudou. O que mudou foi uma interferência negativa da mídia e da política. Da mídia e da política. Sim, você tinha repórter que tinha a segurança de desqualificar o médico, de fazer ataques morais a médico, porque ele não era da opinião do repórter. Né? Você tinha políticos que queriam saber mais do que médico daquilo que era oficial, daquilo que era o ofício deles. O que contaminou tanto quanto doença, né? Eu acho que foi o pior, né? E os médicos deixaram isso acontecer, né? Porque o médico também, ele não é uma pessoa combativa na sociedade, né? Entenda. A expectativa que as pessoas têm dos médicos é que eles não vão bater boca, não vão, né, criar caso, né? Você não quer ver seu médico se estapeando intelectualmente com ninguém na rua. Né? Ele tem a autoridade que é dele, né? E isso não muda. Ele não pode descer ao nível dessas pessoas que se prestaram esse papel tão infeliz, né, que foi, né, usar o que foi a situação para se promover ou para promover um determinado tipo de ideia, né? E se guardar, se resguardar, porque no final das contas, né, quem tinha que encarar o negócio de frente, quem tinha que sair da casa dele para ver gente doente era médico, enfermeira, fisioterapeuta, respiratório, né, auxiliar de enfermagem, toda a equipe, né, de saúde que tinha que fazer as coisas. E quem tem o que fazer, sabe, Vanessa, olha para essas coisas e fala assim, tá bom, fica brigando aí que a gente tem o que fazer. Né? No final das contas, no final, a gente tem mais o que fazer. Né? E no final, dor de barriga não acontece uma vez só, não é verdade? Então a gente fica sentado muito tranquilamente, porque vai acontecer. Aconteceu uma vez e vai acontecer de novo. A gente está bem, estamos prontos. Vamos abrir perguntas? A Maria prometeu tanto, sabe, Paula? Tá bom? Em cada stories dela, ela falava, vou abrir duas perguntas. Eu queria fazer umas perguntas, nada a ver. Eu falei, gente... nada a ver. Não, nada a ver esse Red Bull com creatina. Deus. Café com creatina. Eu falei, não, gente, eu não vou. Eu deixo ele escolher, que tem que ser algo, né, que vai impactar os outros, responder que tem que ser uma coisa que acontece, gente. Sim. Não uma Red Bull creatina. Nós temos alguns profissionais da saúde aqui hoje no talk show, né? Temos médico, temos nutricionista, temos personal. Fiquem à vontade. Alguém tem alguma pergunta? Vamos interagir. Uma advogada. Direito da saúde. Tá? Direito da saúde. Eu queria saber qual a dosagem segura de creatina para mulher e se há comprovação científica que a creatina pode causar queda capilar por conta do aumento da concentração de DHT? Então, essa questão do cabelo, na realidade, foi uma má interpretação que algumas pessoas fizeram de um estudo que ele chegou a conclusões que são... Todo estudo científico, no final, ele tem uma discussão. Né? Ele tem as conclusões e ele tem as discussões. E os autores, eles são livres para discutirem aquilo que eles acham. E aí, eles... Foi uma suposição de que, como existia uma interferência no estudo que eles fizeram, teve uma interferência no SHBG, aumento de testo livre, que isso poderia fazer maior queda de cabelo. Isso não existe, isso é um mito completo. Creatina é o suplemento mais seguro que a gente tem. Você pode tomar 20 gramas de creatina por dia que não vai acontecer nada com o seu rim. O que vai acontecer? Se você tomar 20 gramas de creatina, você vai aumentar a quantidade de creatinina produzida. Isso a gente chama de alteração de fatores pré-analíticos. Quer dizer que, né, doutora, você faz o exame depois de tomar creatina, você vai ver a creatinina da creatina que você tomou. Isso não quer dizer que seu rim está falhando, quer dizer só que você tomou creatina, né? Mas
Não convém, né, jogar esse dinheiro fora, porque custa caro creatina, né? Então, é caro mesmo, né? Mas o que compensa saber? Quanto que é o mínimo que eu posso tomar para ter resultado? Saiba, né? Se você tomar 3 gramas por dia, você está tomando 50% a mais do que aquilo que é esperado que você jogue fora. A gente joga fora em média 2 gramas por dia. Então, se você tomar 3, estou numa margem de segurança. Ah, mas tem que fazer o carregamento, porque ela tem que saturar no músculo. Se você tomar 3 gramas todo dia, por 28 dias você faz saturação. Então, simples assim. Agora, quando você começa um suplemento como creatina, você supõe não mais parar. Né? Por quê? Porque o ganho, e aí isso é uma coisa importante, é um ponto-chave quando a gente fala de performance. Tá? A performance que a gente quer, o aumento de massa muscular, o aumento de síntese proteica, ele acontece de forma crônica. Então a creatina não vai te dar músculo hoje, amanhã, daqui 3 meses, ela vai te dar músculo daqui 22 semanas, daqui 40 semanas, 55 semanas, 3 anos de uso e assim sucessivamente. Treinou? Creatina. Tá? E as pessoas, elas querem inventar fórmulas, e aí elas começam, não, porque a creatina, você tem que fazer ciclo de creatina. Não tem que fazer ciclo de creatina, né? Senão você tem que fazer ciclo de uva também, né? Porque uva é doce, ciclo de carne moída, não faz o menor sentido. É um tipo de suplemento que você tem uma ação crônica. Então, se começou hoje, enquanto você treinar, você vai tomar creatina. Aliás, mesmo que você pare de treinar, só o fato de você envelhecer, vou te aconselhar que você continue tomando creatina. Por quê? Os estudos que aconteceram, os primeiros estudos de creatina, eles são de 1800 e alguma coisinha, e final, né, do milênio passado, tá? Que foi a data que ela foi descoberta, né? 1886, uma coisa assim, eu não lembro da data com certeza. O fato é que desde 2005 estuda-se creatina para outras situações. Então a gente estuda, por exemplo, creatina no diabetes. Muita gente que acha que não deve usar. A creatina aumenta a captação periférica de glicose. Ela ajuda você a controlar o diabetes. O whey protein, por exemplo, né, ele ajuda a diminuir o que é níveis de hiperglicemia, porque ele tem uma ação muito parecida com um negócio que chama inibidor de peptidase tipo 4, que é uma enzima que destrói a insulina. Então, o whey, ele faz o quê? Ele diminui o que é a destruição da insulina, aumentando o tempo de ação dela, fazendo com que você tenha mais saciedade e mais captação periférica de insulina, fazendo que a energia seja gasta. Então, ela ajuda também no diabetes. Glutamina, que tem um séquito de gente que fala, não presta para nada. Não presta sim, né? Você não vai usar para ganhar massa muscular. Isso supostamente não é o uso da glutamina. A glutamina, ela vai proteger o seu sistema imune, né? Porque ela é um aminoácido que a gente chama condicionalmente essencial. Se você tiver um desempenho físico, mental diferenciado, você vai gastar mais glutamina do que o normal e você não produz a quantidade que você precisa. Ele é fundamental dentro do metabolismo muscular, porque é a partir da glutamina que a gente faz a alanina, que é um aminoácido transaminador que está relacionado na sua resposta de modificação muscular ou de recuperação muscular. E ele também te protege de hipoglicemia. Olha que interessante. Então, se o paciente que tem diabetes, ele pode usar e deve usar creatina para aumentar a captação periférica de glicose, whey protein para diminuir o risco de hiperglicemia e glutamina para tirar o risco de hipoglicemia, que é o que mata o paciente com diabetes. A gente não tem medo da hiperglicemia, a gente tem medo da hipo, né? Então, isso é um ultra resumo básico, mas te mostrar que as pessoas, elas criam fantasias sobre a suplementação. Tem sempre alguém querendo contar um pontinho para valorizar uma coisa ou, né, chamar atenção para alguma coisa. Não é assim, né? Para isso a gente tem literatura que ajuda muito nessas horas. Bacana, respondido. Mais uma pergunta? Parece uma pergunta meio boba. Não existe pergunta boba. O que acontece? Eu não gosto de academia. Sei que faz bem. Não, muitas pessoas não gostam. Eu também não gosto de academia. Né? Eu acho chato pra caramba. Eu não gosto. Eu também. Quando que eu vou começar a gostar? Daí eu falto uma semana, aí bom dia. Aí eu ainda não gostei dessa academia, não gostei de treinar. Então, como que, depois de quanto tempo o corpo começa a treinar isso? Eu tô gostando de treinar. Nunca, coração. Você vai odiar a academia. A academia é ruim. A música é chata, a pessoa fica olhando quanto peso você coloca, chega lá, quer mudar o seu aparelho, chega lá, fica olhando pra você, fica te julgando. Ah, porque você tá com a roupa curta, porque você tá com a roupa comprida, porque você tá gordo demais, porque você tá magro demais, porque você tá forte demais, porque você não tá forte, porque onde você tava? Você tinha que treinar, você não tinha que treinar.
É chato. A academia é um lugar extremamente... As pessoas têm que entender que a academia é um lugar extremamente insalubre, na verdade. Malhar, não queria falar, só malho porque eu tenho personal. Eu sou malho por Jesus. Não queria falar, mas eu falei. Eu também rezo. Falo assim, Nossa Senhora, Senhor, Gosto do benefício. dá-me Eu paciência. queria falar, Paulo, nossa senhora. Ai, Paulo. Eu já gostei. Tudo bem, tá abençoado, ó, pronto. Vamos que vamos. Mas o que acontece? Existe formação de hábito, tá? Você tem 2 centros dentro do seu cérebro, striatum dorsal, striatum ventral, ou núcleo accumbente, tá? O núcleo accumbente, ou striatum ventral, ele está conectado aqui no striatum dorsal e ele percebe recompensa. Quando você faz uma atitude que você não gosta, seu striatum ventral, ele fica balançado. E isso te impede de ir na academia. Sabe o que te impede da academia? Não é treinar, é chegar na academia. Então, o que você tem que fazer uma coisa chama-se heurística. Heurística é quando você quebra uma atitude complexa e uma série de atitudes simples. Então, você não fala, vou na academia. Você fala, vou trocar minha roupa. Isso aí. Você fala, vou na academia. Vou descer pro meu carro. Você não fala, vou para academia. Vou estacionar meu carro na academia. Mas é verdade. Psicológico é fundamental. Psicológico. Eu falo tanto que academia que na hora do break do Oscar a gente tá gostoso e bonito. Só por isso que eu vou. Gostei. Mas isso é uma forma de amor próprio. Motivo para a 50 ação. anos com um corpo incrível. Sim. Eu tenho que estar legal. Sim. Eu vou por essa condição. É o benefício que proporciona. Você sabe o que chama isso? Isso chama pragmatismo. As pessoas que têm doenças psiquiátricas, elas perdem isso. Então, o paciente tem esquizofrenia, o paciente tem depressão, ele tem a perda do pragmatismo. Então, se ele está sem roupa, se a roupa está rasgada, né, se ele está com o cabelo grande, despeganhado, desgadeado, barba, faz diferença. Quando você suporta fazer isso daí, o que acontece? O teu striatum dorsal, ele começa a receber essa informação. A média é que em 66 dias, o seu striatum dorsal ele fala assim, olha, isso é hábito. Sabe o que ele faz? Quando você vai para a academia, ele pega e manda um impulso pro seu núcleo accumbente falando assim, ir para a academia é legal. E aí você fala assim, pô, será que eu não vou hoje? Pô, será que hoje eu vou faltar? Pô, será que dá para não ir hoje? Ai, será que fulano vai? Será que fulano não vai? Você fica incomodada com aquilo. Qual que é o grande problema? O grande problema é que tudo é uma forma de aprendizado neurológico. Então, quanto mais tempo você fica longe da academia, se você decidir não ir em um dia, menor é a sua chance de voltar. Principalmente se você está no começo. Quantas vezes eu vou na academia quando eu começo a treinar? Todo dia. Para você treinar o quê? Ir na academia. Quando você aprende a falar um idioma, você não treina a falar o idioma, você aprende primeiro o alfabeto, depois você aprende o que é a gramática, depois você fica escutando aquele alfabeto para aquilo ficar familiarizado, até uma hora que você perde a vergonha e que já que você está entendendo, você se aventura a falar. É assim. Para que a gente faz aula de conversação? Por que as pessoas elas fazem intercâmbio? Para que elas destravem o que é falar. O que é destravar a academia? É você destravar aquela sensação de desconforto que está associada com a presença de um lugar que não é um lugar, né, afetivo, não é um lugar que te afaga ou que te dê sensação de pertencimento, associado ao desconforto do exercício. Eu treino há mais de 30 anos. Não teve um dia que foi gostosinho. Dói, né? Todo dia doeu, todo dia eu cheguei perto de me machucar. Alguns eu me machuquei. Né? Acidente acontece, faz parte. Né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar a ação, não espera a motivação. A motivação é consequência da ação repetida e não o inverso. Se você esperar ter motivação, ai, que vontade de ir na academia. Pô, eu tô esperando essa vontade, faz 30 anos. Não vem. Mas deu certo. Essa vontade, eu tô achando. Então, né? Mas é diferente. Vou te falar coisas que a gente gosta e que são motivos, eu vou te falar um motivo muito, muito mesquinho. Pra você saber que todo mundo é um ser humano normal, né? Minha filha mais nova, ela teve 2 motivos. Minha filha mais nova teve jogos, né, de interclasse esse final de semana. Minha filha mais velha está na faculdade. Os primeiros semanas de faculdade da minha filha mais velha, eu ia buscar ela na faculdade. Esse final de semana, eu fiquei com a minha filha mais nova boa parte do tempo. E é engraçado, ficar com ela não era mico. Ela sentia orgulho de mim. E buscar a minha filha mais velha na faculdade não era mico.
Ela sentia orgulho de mim. E não é porque eu era uma pessoa conhecida. A maioria das pessoas ali, uma boa parte das pessoas ali não me conheciam, não sabiam quem era. Mas a forma que eu me portava ali causava algum tipo de curiosidade. Eu não te digo admiração, porque isso é muito forte e é um tom arrogante, mas causava curiosidade. E a curiosidade, ela não afasta as pessoas, ela atrai. E quando você é uma pessoa, né, decente, você tem alguma forma de criar curiosidade, você conquista as pessoas. Por quê? Porque você, né, no final das contas, é uma pessoa boa. Então, o que era legal? Era legal que a minha filha tinha admiração por mim. Por quê? Porque eu não causava repulsa às outras pessoas. Lembra das 6 sensações básicas? 6 sentimentos básicos? Repulsa, tá aqui. Você sabe o que a repulsa faz com a gente? A repulsa faz a gente não comer comida envenenada, por exemplo. Então foi feito um estudo em soldados, né, que era apresentado a eles, primeiro fazia com que esses caras eles ficassem em privação alimentar. E aí era apresentado para eles larvas, sapos, uma série de bichos. E por mais fome que eles tivessem, eles tinham repulsa. E por que isso era importante? Porque isso mantinha eles vivos, porque eles não comiam coisa envenenada. Na nossa vida, a repulsa é fundamental para nos proteger. E quando você cria alguma forma, por exemplo, seu comportamento social, não estou falando da sua aparência, mas eu falo do seu comportamento social, né? Se você é uma pessoa beligerante, se você grita, se você se exaspera em público, né? Isso causa uma repulsa. Agora, do mesmo jeito que a gente é capaz de causar repulsa, porque a gente é ser humano, a gente é capaz de causar curiosidade. Para as outras pessoas lá, era curioso. Para minha filha era admiração. Para as pessoas na faculdade, era curioso. Mas para minha filha era admiração. E a admiração é o que eu levo para casa. Quando a gente falou da busca da felicidade, na verdade, é o direito da gente ter isso. Claro que isso não é um valor para todo mundo, não é todo mundo que acha que o cuidado físico é uma coisa importante, né? A gente teve uma figura pública aí recentemente falando, né, que ela carregava livro, né, e que isso era importante para uma pessoa, né, que tinha músculos, jamais podia ter, né, uma representação ou podia ter uma atuação profissional decente, né? Pô, que pena, né? Pergunta para os meus pacientes, né? Pergunta para a Ana Clara que está aqui, né? Ela vai te falar um pouquinho disso. Então, esquece motivação. Vai na academia porque você tem que ir. Mesmo que você reclame. Tem que todo dia trabalhar mesmo, né? Ir pra vida, né? Então vamos. Então, pagar o preço. Eu fiz pânico durante um tempo, seríssimo. E eu comecei pra academia. Eu ia assim, tremendo às vezes. Assim, tipo, eu falava, agora não, agora eu desmaio, agora eu morro. Te entendo. Comecei e saí de lá super legal. E eu controlei todo o meu pânico, ansiedade com atividade física. Não, ajuda, eu falei que eu não gosto, mas eu vou assim, mas depois eu falei, caramba, eu sou muito foda, sei lá, libera uma coisa. Eu fico uma sensação de prazer muito gostosa. Nunca. Verdade. Isso é uma frase muito boa, né? É onde você não se arrepende. Quase todos os dias. Muito bacana. Tá com preguiça, tá difícil, ai gente, trabalho pesado. Vai. Quando você volta, gente, que energia. Muda total. Muda total. A vibração é outra. Tem perguntinha aí? Tem duas. Duas perguntas. Ó, Amanda Moral, tá me enchendo o saco, ó. Tô brincando, ela é minha amiga. Amanda Moral. Como vencer a procrastinação e voltar a treinar? Tá, treinava alguns anos, depois que abriu o consultório de advocacia, parou totalmente. Bom, isso é a maioria dos problemas de todo mundo que se empenha numa atividade que consome, né? E eu acho que o início da nossa vida profissional faz isso. Eu não recomendo para ninguém o que eu fiz. Eu treinava de madrugada, eu treinava das 2 às 3 da manhã. Tem uma... Em 2008, eu estava no R3 de ortopedia e foi aí que eu disputei o campeonato de fisiculturismo. Eu treinava das 2 às 3 da manhã, eu cochilava até às 5 na área de abdominal, né, num colchonetezinho que tinha a grossura de 2 dedos, aí eu ia para a faculdade, né, ia para o Hospital São Paulo, né, e dava tempo de eu tomar banho no centro cirúrgico, botar uma OPA, né, eu colocava uma roupa de centro cirúrgico e começava meu dia, vamos que vamos. Né, aí que tá, eu não recomendo, porque isso não é uma coisa muito saudável, mas, por exemplo, era o que eu precisava para eu me sentir bem. Sim. Era saudável para mim. Comprou, né?
Por quê? Porque aquilo para mim não era uma coisa sacrificante, era uma coisa que me ajudava a vencer os meus desafios no dia. Então, o que acontece, né? Para muitas pessoas o exercício é uma coisa a mais a ser feita, ir à academia é uma coisa a mais a ser feita. O que a gente faz? A gente diminui o tempo e diminui a frequência. Então, o que você pode fazer? Sábado e domingo? Né? Sábado e domingo, você não está trabalhando, né, 16 horas no sábado e domingo. Né? Dá para acordar mais cedo, dá para treinar sábado e domingo e dá para ir, por exemplo, um dia na semana. Se você for sábado, domingo e quarta, você treina 3 vezes na semana. 3 dias. Consciência E já é ótimo. É que 5, gente. 3, tá bom. Um passo de cada vez, Um passo de né? cada vez. Tem mais O erro da maioria das pessoas, na verdade, é querer começar por onde as pessoas chegaram. Então ela olha para mim, o Muzi treina 7 vezes por semana, faz 1 hora de cardio. Se você quiser começar a tua vida assim, você vai falhar. Você tem que começar do jeito que eu comecei. 10 minutinhos de cardio, exercício 4 vezes por semana. Um pouquinho de cada assim. dia, né? Eu fiquei um período sem Pois é. treinar, tava viajando, muito trabalho, aí voltei com tudo, né? Aí, não, Emily, vamos lá no treino. Nossa, no outro dia eu nem sentava. Eu falei, poxa, estraguei todo o processo. Deita de bruxo, não tem jeito. De ladinho. Mas você sabe que quando eu viajo, pra mim é a melhor época de treinar, porque tipo, é um lugar diferente, é que nem, né, comer comida num restaurante diferente. Eu vou e treino num lugar diferente. Por exemplo, semana que sábado agora eu vou para João Pessoa, para uma palestra lá com o Júlio e com o Renato. E eu já até sei onde eu vou treinar. Eu vou sair de madrugada de São Paulo, já sei onde eu vou treinar e tá tudo bem. Essa disciplina, essa programação, né? Eu vim programado, só que esqueci o treino, gente. Sim. Não tem problema, vamos descalço. A Maria falou, Vanessa, eu treino descalço com você, então fechou, né? Não, tira o sapato, vai descalço e fala que é yoga, acabou. Isso aí, acabou. Eu vim treinar, aí você tá lá levando, aí, yoga power, Também pode botar um salto alto. Salto alto. Vamos eu já fiz isso. Já? Porra, Salto alto e correu? salto alto e corri, menina. Jura? Você não sabe que bom que é pro posterior de coxa. Sério? Verdade. Sério? Upa, só que você tem que colocar a esteira inclinada. Mentira, não vão fazer isso, hein? Pelo amor de Deus. Não, Maria. Não, vocês vão. Não inventa moda, eu faço. A gente vai fazer. Não faça isso, não faça isso. Mas eu já fui de chinelo pra academia. Aí eu cheguei na academia, a pessoa falou, não, você não pode fazer musculação aqui. Eu falei, não vou fazer musculação, vou fazer yoga. Gostei. Ai, vou fazer isso. Eu acho que foi uma coisa tão maluca que a pessoa olhou e falou assim, tá, vai. Não quero escutar mais. Dói meus pés. Eu tava lá, yoga, muita yoga. Muito yoga. De chinelo. Pauleira, tem pergunta aí? A última. O treino até a falha é o treino ideal para aumentar a massa mais rápido? Não. Não, a falha é uma coisa que a gente deve atingir, mas a gente deve atingir, se for para atingir, no final do treinamento. Né? Se você fizer a falha em todos os exercícios, você vai terminar o teu treino no primeiro exercício que você fizer. Né? A falha na contração muscular, ela significa que o teu músculo foi exigido no máximo daquilo que a capacidade dele tem de entregar trabalho. Logo, se você faz isso logo no primeiro exercício, acabou. O que existe é um contínuo, né, para ganhar massa muscular, né, o que os profissionais de educação física, que são treinadores, né, com objetivo de hipertrofia, né, principalmente de seus alunos, né, eles criam o que eles chamam de periodização ondulatória. Né? Você tem o início do treino, que é um aquecimento, aí depois um trabalho, né, de alta repetição, de 12 a 15 repetições, que é mais para hipertrofia, mas que é para fazer o que a gente chama de recrutamento vascular periférico, né? Você, entre aspas, enche o músculo de sangue. Depois que você faz isso, aí você faz um exercício de força, onde você vai colocar as cargas mais altas que você tem. Quando você terminar a sua capacidade de gerar força, aí você vai buscar a falha. Só que você busca a falha de formas diferentes. Você tem técnicas para fazer isso, né? Strip set, drop set, né? Enfim, aquilo que o professor na hora ele achar que cabe mais para você, né? É importante que se você vai treinar nesse nível, que você tenha um treinador. É isso que eu ia falar, na importância de um treinador, né? Temos aí um orientador, um treinador, um personal. Bom, só para Obrigado. tentar entrar aqui no contexto que a gente está falando sobre dificuldade de treino, né? Continuar a rotina do treinamento. O que a gente vê, o que eu vejo muito no centro de treinamento meu, é que as pessoas colocam metas muito altas para se alcançar e é uma construção diária. Então, quando a pessoa ela começa o primeiro treino dela, se ela vai para o segundo treino, ela melhorou, depois ela vai melhorar de novo, ela vai construindo esse formato, como você disse, ondulatório. E outra coisa que a gente está vendo muito em questão a feminino, né?
elas têm os hormônios diferentes, os treinamentos são diferentes, elas têm o ciclo menstrual dela que ela deve ser respeitado. Isso está acontecendo muito na nossa área e às vezes até bom complementar para a gente como que seria melhor treino em relação ao ciclo menstrual dela. Eu vou te falar aquilo que eu escuto dos meus amigos que são treinadores, né? E vou te dar o que é a minha ponderação como seu colega, como profissional da área da saúde. Eu acho que a primeira coisa, o profissional de educação física nunca tem que perder o título de professor, sabe por quê? Porque você ensina aquilo que é possível e o que não é. E você ensina principalmente para a pessoa o que é uma vitória, porque ela faz uma repetição a mais, ela não acha que é uma vitória, mas um sujeito que faz 10 repetições, uma repetição é que ele melhorou 10%. Você ensina a pessoa, portanto, a reconhecer as pequenas vitórias que fazem com que ela tenha progressão, não perfeição. Ninguém é perfeito. É a somatória das variáveis. Exatamente, que é o que todo mundo acha. Carga é peso. Não, carga é somatória de variável. Peso é peso, carga é carga. Tanto que você tem workload, você tem overload, você tem N formas de representação de carga, né, que o treinador ele lida dessa forma. Então, em primeiro lugar, o papel do profissional de educação física. Ele é um professor, ele ensina o seu aluno não só a fazer o exercício, mas reconhecer aquilo que são metas viáveis, porque senão você tem a pessoa que vai fazer desistência, pô, eu não consegui levantar 200 quilos, mas quanto tempo você treina? 2 semanas, né, já tinha que conseguir, né? Sabe que tem um amigo muito querido meu, e ele... Era uma quinta-feira, pré-carnaval, e eu treinava à noite, numa academia da Zona Norte. E esse amigo muito querido, a gente estava treinando e conversando, porque ele estava treinando também, e ele é profissional de educação física. Chegaram 2 moleques, era 10 da noite da quinta-feira pré-carnaval. Viraram para ele e falaram assim, não, porque você é o treinador daqui, a gente queria fazer um treino para ir para o carnaval. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, aí ele falou, mas é? Aí os moleques, não, porque a gente quer ir duro. Aí ele falou, Ele fez um treino full body com os moleques. Ele ficou eu fiquei lá só olhando. Ele ficou até meia-noite treinando os moleques. Ele ficou 2 horas. Os moleques fizeram leg press, agachamento, supino, remada. O que você imagina. Até bíceps, rosca direta no Scott, os moleques fizeram. E ele colocava a carga e vai, moleque, né? Os moleques saíram que eles tinham parecido que tinham tomado uma surra, assim, lavado, né? E sumiram. Aí eu falei assim, poxa, fulano, não vou falar o nome dele, né? Porque, poxa, fulano, esses moleques não voltam nunca mais. Eu falei, aí ele falou, mas eles vão aprender o que é treino. Estamos na academia 2 meses depois, 10 horas da noite, sexta-feira. Chegam os 2 moleques. A gente gostou muito do treino do carnaval, a gente ficou duro mesmo assim, ó, não conseguia se mexer. Ficamos grande. Aí o Ark virou e falou assim, e o que vocês vieram fazer aqui? Não, é que agora tem um treino de férias, é julho. Vamos lá, falei pra ele de novo, começa. Ai, quanto é sério? 15. O exercício é instantâneo. Exatamente. Não tem fórmula mágica, né? Tudo depende de disciplina, né? Quando a gente faz, por exemplo, a valorização esportiva do aluno, do cliente, né, a gente faz a somatória de quiloloads, né, levantados semanalmente. Ele precisa, aos poucos, ver o crescimento exponencial dele, né? E aí você tem a semana de recuperação, que é interessante também a gente falar que as pessoas não sabem, existe um momento de dar uma descansada. Que são as coisas importantes de você falar até na tua... Isso se alcançar. Porque as pessoas acham que elas têm que ir para a academia e quebrar lá dentro, e sair lá sem andar e tá tudo exato. certo. E você não vai para quebrar, né? Você treina aquilo que você consegue recuperar. A verdade é essa, né? É esse que é o limite. Agora, você entende a importância de você ter uma rede social e você se expor isso daí digitalmente? Isso é fundamental. Sim. Né? Eu falo para você, as pessoas elas começaram também a subjugar o que são os números que elas veem em rede social. Então elas valorizam pessoas que têm muitos seguidores, né? E elas têm lá 25 mil seguidores, 50 mil seguidores. Não, mas eu só tenho 50 mil seguidores. Você já viu 50 mil pessoas na sua frente? Exatamente, eu falo muito isso. É o Palmeiras aqui lotado de gente. Hoje o nosso público-alvo lá é a longevidade, né? Tem uma de 90 anos. 90 anos? Nossa, eu vi, você me mostrou. Fiquei de cara. E a tentativa de hoje do nosso centro de treinamento é trazer a longevidade. Não adianta nada hoje a pessoa buscar somente a estética. A estética é uma consequência da longevidade.
a gente está buscando isso. Hoje a gente tem 90, 60, 70. Inclusive eu tenho uma aluna minha com uma massa óssea com 63 anos. Sim. Isometria óssea. Então isso é possível. A atividade física ela tem um benefício a mais do que a sociedade está implantando, que é só o glúteo grande, o abdômen. Exatamente. Tem muito mais que a gente está vendo aí e os estudos vêm comprovando isso. A gente não pode se enganar quando a gente fala sociedade daquilo que é dito para nós, né? Porque muita gente se arroga de representar a sociedade e não representa a sociedade nenhuma, representa os próprios interesses, né? Então, quando a gente fala sociedade, a gente tem que insistir naquilo que é o papel da rede social de cada um. Por quê? Porque a sua sociedade é a sua sociedade da rede social. São essas 50 mil pessoas que você fala, 200, 300, ou que seja 1000 pessoas. Cara, 1000 pessoas é muita gente. Obrigada. Nossa, tem que conhecer a história do seu pai, vou colocar o Fabrício. Eu não posso lá, tá? Sim, senhorita. Eu conheço a Vitória já. Voltarei lá e gosto muito. Verdade. Pô, eu fiquei hospedado no Sheraton, que fica na frente daquela prainha, que tem uma ilha, viu? Vitória é uma ilha charmosa, acho que super vale a pena. E a gente fez num formato diferente, recebemos o público, o Paulo ficou na bike, né? Afinal, virou uma marca registrada, se for fazer live, pedalando. É bacana que você consegue entregar conteúdo, interagir e ao mesmo tempo manter a performance, né, Paulo? Que coisa, né? Curioso isso, como a gente cria um hábito, né? E como esse hábito influencia na forma das pessoas não têm. Mas é bom, se elas estiverem fazendo exercício, se está estimulando todas as pessoas, eu fico muito feliz. Muito bacana. E aí, tá mantendo a disciplina da atividade física, da alimentação? Mas é necessário, sério, gente, mas estou firme. É um pouquinho todo dia, em hábito, daqui a pouco. É um conjunto, Paulo, é isso, alimentação, treino. Fábio Diamond, Me isso é fala. ou a agência É um conjunto Diamond. bem elaborado e bem executado. Não existe nada que seja simples, mas não existe nada que seja complexo, com tudo que possibilite de ser feito. Né? Se levar a sério, dá certo. Se levar a sério, dá certo. Então, em breve, vocês vão acompanhar esse talk show maravilhoso que aconteceu em São Paulo, na Dágio Barra Funda. Muito bacana. Agora vamos liberar o Paulo, né? Porque a gente prendeu ele aqui 1h30. Muito obrigada, viu? Tudo de bom. Gente, não se preocupe para quem perdeu a promoção que eu coloquei durante a live da La Merri. Eu vou deixar um cupom de desconto aqui embaixo que garante 20% em todo o site da La Merri. E já aproveita o QR Code aqui, aponta o celular que você vai direto pro site. Não perca, tá? Por tempo limitado. Beijo, curte muito, dá like, bota notificação.